Marli Francisca, seu segundo vídeo aí, olha, do Richard Clayderman. Muito obrigada por você ter pedido, porque eu conheci a história desse grande pianista que eu não conhecia, Richard Clayderman. Olha que história, gente. Uma lição de vida. Philippe Robert Louis Paget nasceu no dia 28 de dezembro em Paris, em 1953. Agora, em 2023, ele vai fazer 70 anos. O nome dele, artístico, Richard Clayderman. A mãe dele era costureira, o pai era professor de piano. E o Richard ficava vendo o pai tocar. E um dia, o Richard senta no piano, o pai viu que ele tinha muito talento, sem ir a nenhuma escola, só vendo o pai tocar. E com apenas 6 anos, ele conhece seu grande amor à arte de tocar piano. Podia ler as músicas com muita facilidade e precisão. Aos 12 anos, ele entra para um conservatório de música e aos 16 ele ganhou o seu primeiro prêmio. Nessa época, o pai dele ficou muito doente e não pôde mais ajudar ele financeiramente. Então, aos 18 anos, o Richard se casa, ele é Philippe ainda, né? Não tinha ainda mudado para o nome artístico. Ele se casa com Rosaline e os dois têm uma filha chamada Maude. E ainda como Philippe, ele teve que cuidar de 2 famílias, a dele que ele constituiu e a família do pai, né? Para sobreviver, o Philippe, que é o Richard Clayderman, começou a trabalhar como músico acompanhante. Ele gostava e pagava-se bem. Foi assim que ele se afasta da música clássica, apesar dele ter feito a música clássica uma forte base para a carreira dele. Rapidamente ele se torna assim um músico procurado, um músico de apoio, tocando até com grandes estrelas, mas ele busca algo diferente, pois ele tem que cuidar da família dele e da família do pai. Um certo dia ele vê um letreiro dizendo que a produtora Delphine está procurando um pianista para gravar uma suave balada. E aí é que a vida dele muda totalmente em 1976, quando Olivier, um conhecido produtor de discos francês, e o sócio dele chamado Paul de Senneville, dono do selo Delphine, ouviram ele tocar. Eles procuravam um pianista para gravar a suave balada que Paul compôs para a filha dele recém-nascida, chamada Adeline, Balada por Adeline. E aos 23 anos de idade, o Philippe participou de uma audição com mais 20 candidatos e, para surpresa dele, ele venceu. O Paul e o Olivier gostam na hora, de cara, do que eles vê o Philippe tocar. O toque dele, diz os dois, era suave, especial ao teclado, combinando com a personalidade reservada e o perfil atraente, impressionou demais o Olivier e o Paul. Decidimos escolhê-lo imediatamente. O nome de Philippe Paget foi mudado para Richard Clayderman porque ele adotou o sobrenome da bisavó. O single decolou, gente, vendendo surpreendentes 22 milhões de cópias em 38 países. Quando o Olivier e o Paul fecham essa parceria com o Richard Clayderman, ele afirma assim lá para o Philippe e para o Richard, né? Que se eles vendessem 10 mil singles, já seria de bom tamanho. Porque nessa época, gente, era a época da disco music. E aí eles não podiam apostar muito, porque isso era uma balada. O que estava na moda na época era a época da disco, né? E eles não imaginavam que o êxito seria tão grande. Foi aí, gente, que aconteceu a música imortal de Richard Clayderman, Balada por Adeline. Foi assim que nasceu essa música. Falando agora de novo da vida pessoal dele,
O casamento com a Rosaline termina. Mas, gente, o amor que ele sente pela filha Maude e a filha sente pelo pai era muito grande. Mas o casamento acaba. Ele volta a se relacionar e casa novamente, agora com Christine. Eles tiveram um filho por nome de Peter, mas também esse casamento não deu certo, ele se divorcia pela segunda vez. Mas a carreira dele segue de vento em popa, né? Nesses quase 50 anos de carreira, gente, ele vendeu 90 milhões de discos, 1.500 melodias feitas no piano, 267 discos de ouro e 70 de platina, realizando entre 150 e 200 concertos por ano, tocando piano em todas as partes do planeta, inclusive no Brasil, que ele já veio 10 vezes. Ele tocou até no Kremlin, em Moscou, em plena Guerra Fria. Em 1987, durante um concerto que ele fez em Nova York, a primeira-dama americana Nancy Reagan anunciou ele como o príncipe do romance. Ele disse que se alegra muito de ter um público e poder fazer concerto pelo mundo todo e que realmente é o que importa. Em 2012, ele já estava com outra esposa, Tiffany, mas Richard Clayderman passou uma grande tragédia na vida dele em 2012. Ele estava fazendo um show na Alemanha, muito público, tocando para uma multidão. No momento, ele estava tocando a sua música imortal, Balada por Adeline, e ele olhava para as pessoas da produção dele. Estavam todos com cara de preocupação. O Richard percebe que algo estava acontecendo e ele ali tocando, e ele foi até o fim, terminou o concerto, levantou do piano, foi muito aplaudido, agradeceu e saiu do palco. Mas quando ele já estava nos bastidores, ele sente que alguém pega ele pelo braço, é a produção dele, e disse para ele: Richard, sentimos muito. Acabamos por saber. A sua filha Maude estava no escritório dela, no computador, e do nada, quando foram ver, ela estava morta por uma parada cardíaca fulminante. O mundo dele acabou naquele momento. Ele pega um avião, volta para Paris, mas como a sua filha faleceu em casa, teve que fazer autópsia e a família teve que esperar várias semanas enquanto investigavam o que aconteceu com ela. Ele ficou várias semanas sem dormir, ele caiu numa depressão profunda nessa época, com o falecimento da filha. Ele sofreu demais também por seus 3 netos, que eram filhos de Maude, sem a mãe. E ele se enterrou no luto, se afastou de tudo, da mídia, da carreira. Ele não dava mais as caras nem para os fãs, para nada. Gente, ele entrou numa situação profunda de depressão. Olha, o que mais me tocou nessa história toda foi uma reportagem que eu li, que foi a Adeline, a da música, gente, Balada por Adeline. Ela era amiga íntima da Maude, filha dele, a filha do compositor Paul, que é o autor da Balada por Adeline. Ele estava tão deprimido, gente, que a Adeline foi capaz de tirar o Richard Clayderman dessa depressão profunda, dessa profunda tristeza, com conversas que eles tiveram. E ela mostrou para ele que ele tinha uma família e que a família amava ele. Então, ele consegue ir aos poucos saindo dessa depressão. Então, ele considera a Adeline como a segunda filha dele. Ela é um anjo, disse ele em entrevista. Ela sempre me trouxe sorte, primeiro com a Balada por Adeline e depois me cercou de tanta ternura que eu consegui sair da depressão por conta da morte da minha filha amada, que é a filha dele, a Maude. Gente, que história
desse grande pianista, Richard Clayderman.